Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou discutir, eu já discuti isso anteriormente, mas fazer uma reflexão muito ponderada sobre a questão de papéis de auditores dentro do processo de glosas hospitalares e dentro de sua definição, de seu escopo de papel, né? A gente tem duas pontas de auditoria, né? A auditoria que é ligada a um enfermeiro ou um médico dentro do hospital para cuidar exatamente daquele processo dentro do hospital, e uma auditoria que pode ser técnica administrativa ou mesmo profissional, daquelas contas que chegam ou autorizações que chegam via sistema, via solicitação de pedidos. Existe uma diferença básica entre as duas. A primeira auditoria, a que é realizada dentro do hospital pelos próprios profissionais, eles têm a visão de conta limpa, né? Uma conta com o menor índice de incidências possível de erro. E lá dentro da operadora, a gente tem aquela questão das falhas de processo e pedidos, né? Que são executados a mais ou sem necessidade. Uma coisa que é muito comum é a recorrência de exames em curtos espaços de tempo, quando eles não são focados em cima de uma doença crônica ou acompanhamento de uma doença crônica. É muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa consulta com um médico e ela pede aquela bateria de exames, ela devolve aqueles exames para o médico simplesmente fala assim: ah, está tudo bem, né? Aquele banho de check-up que a gente que costuma fazer. Tem pessoas que fazem todo ano, mas isso não tem evidência científica nenhuma. E a gente sabe que ainda nas operadoras de plano de saúde elas sofrem muita fraude, né? Primeiro porque ela não consegue filtrar muito bem as questões de pedidos de exames, solicitações de exames que são feitos à revelia dela, né? Então, um bom sistema de autorização, de acompanhamentos, de solicitações de exames, partindo da própria operadora, diminuiria, diminuiria e muito a questão das fraudes, né? E uma auditoria baseada em inteligência para prevenir gastos desnecessários. Por exemplo, você não vai pedir uma ressonância magnética, que é um procedimento caro, para um caso de uma torção de pé, né? Você vai pedir um raio-x, no máximo uma tomografia, né? Se teve uma lesão na cabeça, você vai pedir um raio-x ou uma tomografia, né? Para ver se teve algum dano, algum edema. E não uma ressonância magnética de cara, né? As pessoas gostam de ter o melhor aparato, o melhor processo, mas isso eleva o custo demais da operadora. Assim como eleva também o custo do hospital, né? Manter equipamentos de alta complexidade dentro de um hospital é algo que é muito difícil de ser feito sem realmente um critério técnico extremamente preciso e extremamente bem feito. Tem gente que simplesmente vai julgando. Tem um equipamento lá? Joga, joga, joga. Não sabe se a operadora vai liberar aquilo ali, né? E se realmente justifica, se aquele pedido de exame ele realmente é baseado em evidências. E os auditores, os dois têm pontos de visão diferentes. A auditoria da conta médica dentro do hospital, pela equipe do próprio hospital, ela vê mais as checagens de enfermagem, as prescrições que são realizadas, a identificação de problemas com prescrições, por exemplo. Ah, solicitou um fentanil, por exemplo, para uma cirurgia, mas não colocou a seringa, não colocou o catéter, não colocou nada. Erro de processo, né? Porque já tinha lá os equipamentos, muitas vezes, principalmente hospitais pequenos, eles não conseguem controlar isso. E por isso que eles perdem tanto dinheiro, né? E as meninas do faturamento, quanto mais experientes, elas fazem essas anotações na mão. E o problema todo disso é que você tenta manter uma conta limpa, mas no caso das práticas que a gente vê de mercado, né, das operadoras,
elas tentam esgoelar todos os custos de qualquer forma possível, né? Elas não são atentas aos processos de identificação de problemas estruturais, né? É muito comum, principalmente nas operadoras que são cooperativas, elas terem liberações porque você está liberando para um colega, né? E você não faz uma análise criterioso sobre aquela demanda. Tem médico, por exemplo, que você vai no otorrino, ele já mete um naso no pedido de exame, justifica. Não, às vezes ele nem vai fazer o naso, mas ele já pede já, né? Ele nem quer nem saber, ele já manda um naso lá para verificar. E eu acho isso muito estranho, porque é um certo corporativismo de branco, né? Tinha um prefeito numa cidade no interior de Minas que falava que não se brinca com a máfia de branco, né? Mas é exatamente por causa de uma visão corporativista que alguns têm da medicina. E essa discrepância, por exemplo, tem operadora que trabalha em cima de meta para a glosa para gerar fluxo fiscal. Então eles glosam coisas, por exemplo, faltou assinatura, faltou não sei o que, né? E na verdade os sistemas eles ainda não estão 100% prontos para fazer uma auditoria realmente eficiente das contas médicas ou você fazer uma análise preditiva de contas médicas, né? A maioria dos sistemas que falam que tem isso, na verdade, eles identificam itens de custo, né, uma curva ABC, quando a conta vem aberta corretamente e fala assim, ó, tá tendo um gasto excessivo de procedimento tal. O que está acontecendo? Qual que é o cenário desse gasto? E isso acaba impactando uma série de relações com a rede cadenciada e até desgaste. E é muito comum a gente ver também os prestadores de serviço, eles não terem um fluxo de documentação bem estruturado. Tem hospitais, por exemplo, que mandam contas simples, sem grandes complexidades, com 2, 3 meses de atraso, né? E aí é mais um problema para a operadora, porque ela tem um monitoramento X e ela tem um prazo muito limite para a prestação dessas contas. Então você ficar retroagindo competências anteriores para aquela competência de apresentação ali, você vai acabar tendo indicadores ruins de solvência, né? Então você não consegue resolver o problema simplesmente com uma visão simplista. E a auditoria, ela tem que ter foco na melhor conduta e na melhor resolução do problema do paciente. Eu vejo que as auditorias ainda elas são muito baseadas em custo, mas elas não veem qualidade assistencial, o que é um erro e é um pecado. Quando a gente precisa de discutir pagamento por performance, pagamento por qualidade, essa auditoria ela tem que ser reformulada e reestruturada a ponto da gente chegar e não avaliar só o desfecho clínico, né? Mas a questão dos processos do próprio hospital ou da própria operadora, né? O sistema está pronto para isso? O sistema tem inteligência suficiente para isso? O sistema é capaz de tratar tudo isso? Existem desfechos clínicos que serão acompanhados após, né? A maioria dos hospitais, das operadoras de plano de saúde, elas só se preocupam com o ticket de uso, né? Elas não se preocupam, na verdade, com o cuidado do beneficiário. Então isso é muito chato. A gente ainda precisa bater sempre nessa questão. As auditorias, elas não teriam que ser de custo, elas deveriam ser de qualidade do atendimento, né? E a gente ainda tem que trabalhar com o modelo de auditoria de custo, né? Os hospitais fraudam, as clínicas fraudam, os laboratórios fraudam, né? Eles lançam, por exemplo, o médico pede, por exemplo, uma glicemia jejum. Aí ele joga mais 3 procedimentos dentro dessa glicemia jejum, né? Então, assim, é muito complexo esse ambiente
principalmente quando os mnemônicos, né, as siglas, elas são muito mal interpretadas. Isso vem até de uma cultura do Brasil de ainda não ter acordado para certos sistemas como LOINC, HL7, né, que estão previstos na legislação brasileira, são padrões de troca de informações clínicas e os sistemas mal fazem isso, né? Hoje em dia você não tem um prontuário eletrônico do paciente 100% formatado, né, para esses padrões de comportamento e solicitação. Então acaba gerando um grande desconforto na análise clínica e você acaba tendo que gerar custos de análise de dados que, se você tivesse um prontuário eletrônico bem feito, você não teria, né? Até mesmo um sistema de autorização que, na hora que o médico pedisse um exame, né, para determinado paciente daquela operadora, ele vai falar assim: olha, o exame já foi solicitado anteriormente para o médico, pro profissional tal, só informa o CRM, né, não precisa de informar o nome. No dia tal, o resultado, o exame foi realizado no dia tal. Por quê? Porque muitas vezes você vai repetir os exames sem necessidade alguma, né? Às vezes a pessoa simplesmente não gostou do atendimento daquele médico, não confiou no pedido de exames e ele vai e taca mais exame para a pessoa fazer, né? Tem muitos nutrólogos, muitas especialidades médicas que elas não visam atender e entender a situação do paciente, mas sim criar mitos, né? A boa consulta, a bom atendimento no hospital não é a quantidade de exames que você faz, é a certeza do diagnóstico no primeiro momento, né? Você ser muito mais assertivo no primeiro diagnóstico. E isso é até uma culpa do processo educacional que a gente está tendo, da quantidade de médicos que estão sendo formados pela quantidade de universidades médicas que são criadas, né? A gente está virando, a medicina está virando uma nova OAB, né? De tanta faculdade que se abre. E quanto maior a faculdade, melhor vai ser o ensino? Não, não. Isso não vai significar nada. Você simplesmente vai estar falando que você está aumentando a concorrência. E isso acaba gerando um problema muito sério, muito estrutural, principalmente para os hospitais, que você lota de plantonistas, sempre sem conhecimento, sempre sem expertise. É um bando de decorador de rodapé de texto, né? Como alguns médicos que eu conheço falam, que os médicos eles treinam para fazer prova de residência, fazem cursos para passar nas provas, porque são cursos baseados em decoreba, eles não mudaram a visão ainda. Eu já vi questão de curso que é exatamente o que está no Sabota, né? Então, assim, não tem justificativa para você ter o mesmo caso clínico, com os rodapés lá citados no livro, numa prova de uma residência de uma grande faculdade de medicina, de um grande hospital universitário, né, para residência. Então tudo isso é muito desfavorável, não só a questão da qualidade do atendimento, mas a questão de você ter assertividade nos momentos. Então, mexer com atenção básica, mexer com os processos de atenção básica resolveriam muitos problemas que poderiam ser esclarecidos facilmente, né, mediante um bom processo de triagem dos casos, de uma teleconsulta, né, um acompanhamento mais rígido da atenção do paciente. Então tudo isso tem um profundo significado na hora da gente analisar isso e verificar os custos, né? E a auditoria a auditoria precisa ainda de mudar o rumo do pensamento dela. Ela precisa de passar a pensar na qualidade do tratamento e não no custo do tratamento, né? Quanto melhor a qualidade do custo do atendimento, menor vai ser a quantidade de coisas desnecessárias para serem investigadas. Quanto mais experiente for o corpo clínico, quanto melhor forem os profissionais, menor vai ser o risco de você ter essa
quantidade infinita que a gente vê aí de materiais, exames solicitados, muitas vezes sem necessidade, né? Eu já vi casos, por exemplo, de solicitação de ressonância magnética, o cara tombou, bateu de cabeça no chão e foi solicitado uma ressonância magnética porque ele quis. E o plano autorizou, né? É muito desigual esse tratamento, né? E ninguém percebe que os furos de custos estão sendo originados hoje, principalmente devido à falta de qualidade, né? O médico hoje em dia, quando ele, por exemplo, vai fazer um pedido, principalmente cirurgião, ele pede um monte de coisa, mas ele realmente desconhece o histórico daquela pessoa. Aquela pessoa não tem um histórico já trago. Os pacientes não têm o hábito de levar os exames anteriores, né? Eu tenho meus exames todos guardados aqui para mostrar para o médico quando ele quiser, né? Então eu tenho uma pastinha separada só de exames aqui que eu faço. É necessário fazer isso? Sim. No meu caso, eu tenho uma doença renal crônica, então eu preciso de fazer esse controle, eu preciso de manter esse histórico até para uma evolução clínica mais assertiva, né? Mas a maioria dos casos, a maioria dos médicos, eles ainda solicitam exames para dar a impressão, né, de que uma consulta foi bem feita. E as pessoas ainda associam muito consulta bem feita a uma consulta que o médico pede exame. Não. Consulta bem feita é a consulta que o médico encontra o seu problema, né? Ele faz uma medicina baseada em evidências bem feita e não gera aquele tipo de problema no futuro, né? Tem médicos que estão extremamente assertivos na questão dos cuidados, principalmente em pronto-socorro, né? Eles batem o olho ali, já são mais experientes, eles batem o olho e conseguem entender o que está acontecendo ali com o paciente, seja qual for a queixa clínica dele, né? E tem médico que simplesmente chega lá, pede uma bateria de exame, porque ele se baseia não em evidência, mas sim em exames, né? A medicina baseada em exames, né? MBEX, e não em evidências, né? Ó, porque aquela pessoa está com algum problema, o problema pode ser diagnosticado. Que exames básicos que eu posso pedir para identificar o problema daquela pessoa, né? A pessoa desmaiou, a curva glicêmica dela está ok, eu preciso fazer outro controle. O eletro dela está ok para verificar se foi uma arritmia, né? Você não precisa de fazer os exames mais caros numa pessoa só porque ela está num estado de urgência, né? Simplesmente ela está desconfortável com alguma situação e você identifica isso, né? E mantém o acompanhamento, né? É importante a gente sempre observar que o acompanhamento é fundamental em qualquer prestador de saúde. E quando ele deixa de fazer o acompanhamento, ele deixa de ter fidelidade do cliente. Aí ele simplesmente joga o exame, pede o exame, não cobra do paciente. Ô, fulano, você fez o exame? Tá na hora, né? Então isso é muito complicado e a gente precisa discutir muito isso. Então, auditoria baseada em qualidade é o caminho, não é auditoria baseada em custo. Então, as operadoras, os hospitais, os prestadores de serviço, eles têm que mudar a mentalidade dessa forma de fazer auditoria, né? É importante fazer essa discussão. Bem, um excelente dia para vocês, aproveitem bastante, fiquem bem, clica no canal, inscreva-se no canal, clique no joinha, dê o seu like, compartilhe e não passarão.